Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Quero saudar você que está através do Facebook. Daqui a pouco mais nós vamos estar no YouTube. Seja bem-vindo. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Newton. Nós estamos localizados no Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Tema da nossa mensagem nessa manhã: usando os 5 sentidos. Usando os 5 sentidos. Diz assim a palavra do Senhor: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pai amado, Deus querido, amém. Nós te louvamos, Pai, por essa palavra que será ministrada. Amém. Com certeza ela surtirá os frutos que por ti já foram determinados desde antes da fundação do mundo. Amém. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem trazido a cada um de nós palavras de incentivo para podermos continuar essa jornada e a estarmos ministrando a Tua palavra. Essa palavra que salva, que cura, que liberta. Essa palavra que traz conforto, essa palavra que traz paz. Então nós te agradecemos desde já, Pai, em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém, amém. E amém. Quando você tem um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, você deixa de ser menino. É igual quando você é menino, nasce, vai tomando leite, mas quando a mãe cai na besteira de dar o leite adoçado, ele nunca mais quer leite sem açúcar. Porque realmente, apesar de fazer mal, o açúcar dá um gostinho melhor. Né? Quando você come feijão sem sal, tá tudo bem. O gosto do feijão é aquele. Mas se você põe sal, põe tempero, o gosto é muito melhor. Aí você já não quer mais o feijão sem sal. É assim também a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra no início, o que vem para nós, tá bom. Você é menino, você está aprendendo, você está começando a entender. Mas quando você tem conhecimento da graça de Deus, que você começa a ver, já com olhos iluminados, o que o Senhor fez por você, o que o Senhor fez pela igreja, o que o Senhor fez pelo mundo, aí você já começa a enxergar de outra forma. Aqueles versículos para você começam a ter outra compreensão, porque você começa a entender pela graça, pelos olhos iluminados. A tua audição agora é uma audição de ovelha. Ela ouve a palavra real, a palavra da verdade. Então, quando você tem esse encontro com a palavra de Deus, você deixa de ser menino. Né? Você vai muitas das vezes em algum lugar e chega lá, aquela mesmice, aí você, poxa. Ou um versículo que agora você tem uma visão aberta daquele versículo, e a pessoa explica apenas aquele caminho, e quando você indaga, eles dizem logo, isso é mistério. A palavra de Deus ela não tem mistério, ela tem revelação. A palavra de Deus ela é revelada. A Bíblia não é só um livro. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Esteja lá onde estiver. Eu vi essa semana a Daniele fazendo uma pregação e ela falava sobre isso. Se ela estiver embaixo dos livros, ela sustenta. Se ela estiver em cima, ela é a cabeça. Se ela estiver no meio, ela está cuidando de tudo. A Bíblia é assim. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Ela não é só um livro. Passa você a se alimentar de alimento sólido e não mais de leite, quando você tem esse encontro com a palavra. Logo você tem todos os seus sentidos aguçados. Né? Você agora, o teu olfato é outro. A tua visão é outra. A tua audição é outra. O
teu paladar é outro. E esses 5 sentidos quais são? Paladar, audição, visão, tato e olfato. Então, nós vamos começar a ver cada um desses sentidos. E o primeiro deles é o paladar. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Então, quando você prova do dom celestial, é impossível você regredir. Até porque a palavra de Deus diz que o Senhor não se alegra daqueles que retrocedem. Quando você prova do dom celestial, quando você ouve a palavra de Deus, é impossível você dar um passo para trás. Porque você fala, não. Quando você ouve assim, o Senhor é contigo. E aí vem os embates da vida. Aí você diz o quê? Estou tranquilo, o Senhor é comigo. Porque você ouviu a palavra de Deus. Então, provar do dom celestial é você verdadeiramente provar a palavra do Senhor. É você ter contato com a verdadeira palavra do Senhor. É você não ficar naquela criancice como a gente costuma ver em muitos lugares. Pula, 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 e no final não tem nem tempo para ministrar a palavra. A Bíblia hoje, em muitos lugares, já não tem nem mais lugar. Já não vai nem para o altar. Ou se vai, é só para dizer que ela está ali. Porque faz-se de tudo, mas não se prega a palavra. Então, nós precisamos também ter essa visão. Você não consegue mais viver de outra forma quando você prova da graça de Deus. Você, muitas das vezes, vai em alguma igreja, porque chegou em algum lugar e você não quer deixar de ir à igreja. Você vai, mas você provou a graça de Deus. Você agora, quando olha para a cruz do Calvário, você não olha para o Cristo crucificado. Você olha para o Cristo ressuscitado que agora habita em você. Ele habita em você através do Espírito Santo. Ele mesmo disse, eu vou, mas vou deixar o Consolador. Então você agora é outra pessoa. Você agora tem o Cristo em você. Você não precisa mais uma vez por ano ir ao Santo dos Santos fazer um sacrifício. Você agora, na sua casa, no seu local de trabalho, aonde você estiver, porque a palavra do Senhor diz orar sem cessar, você conversa com o Filho, conversa com o Pai, conversa com o Espírito Santo, como as pessoas costumam dizer por aí. Porque, na verdade, nós sabemos que tudo isso são manifestações únicas de Deus. Nós não servimos a 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós servimos a um único Deus, que tem as suas 3 manifestações, como o Pai, como o Filho, esteve conosco, e o Espírito Santo que agora habita em nós. Então você tem Deus em você, cuidando de você, trabalhando por você, para que você tenha tranquilidade. Você, quando tem conhecimento da palavra, você já não consegue viver na lei. Você até lê, você até pesquisa, você até ouve, mas você não consegue viver. Eu às vezes fico olhando igrejas gentílicas fazendo as festas judaicas. Não tem nada a ver. Por que fazer a festa do tabernáculo? Agora é engraçado, né? Ninguém faz a festa do Yom Kippur, que é o perdão, né? E aí eles perdoavam mesmo, né? Inclusive as dívidas. Isso ninguém quer. Então, mas eu tenho que fazer jejum, eu tenho que subir o monte, porque Jesus fez, mas ninguém quer ser crucificado. Jesus foi crucificado. Entendeu? Então, Gálatas capítulo 3, versículo 2. Gálatas capítulo 3. Diz assim, versículo
2-5. Quero apenas saber isso. Não, vamos começar do 1, porque é muito interessante como o apóstolo Paulo começa falando à igreja da Galácia. Ele já começa dizendo: ó Gálatas insensatos. Se nós fôssemos falar isso hoje, em alguns lugares, seríamos expulsos, né? Mas a verdade é isso, que nós temos aí muitos lugares que são insensatos. Quem vos fascinou? Aí a gente vê aí um povo que fica fascinado com certas coisas. Não, eu tenho que ir porque lá o irmão, olha, ele revela tudo. Então, será que ele vai revelar lá os números da cena acumulada? Está chegando ao final do ano. Então, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Tem gente que conheceu a palavra de Deus através da graça, mas depois vão se aperfeiçoar na carne. Ah, não, mas eu tenho que fazer porque faz parte. E nós sabemos que a carne, ela não se aperfeiçoa. A palavra de Deus diz que a carne para nada presta. Versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofreis, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então nós precisamos entender isso. E as pessoas não conseguem ver dessa forma. Nós hoje não vivemos mais na lei. Nós hoje vivemos um pacto de maiores e superiores promessas feito pelo Senhor lá na cruz do Calvário. Ele te chama a viver um novo tempo. Um tempo de paz, um tempo de vitória. Ele não diz assim, mas ele também não te exime de problemas. Porque ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Acontece que, quando ele diz para você tenha bom ânimo, ele está dizendo para você assim: eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Então, tenha bom ânimo, mas eu não te abandono. São os antídotos que eu costumo dizer que nós temos que ter. É saber que o Senhor está conosco todos os dias. João capítulo 4, versículo 10, diz assim: amém? Diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então nós sabemos aqui, né? Ele vai lá, pede água, e a mulher fala: mas você pedindo água aqui, pastor. E aí ele fala para ela: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecer Então quando você conhece o dom de Deus, você conhece quem te dá água viva. Você agora não fica mais, vamos para o início, você agora não fica mais tomando leitinho. Você agora tem alimento sólido. Alimento que te dá sustentação. Porque aqueles que ficam se alimentando de leitinho, quando vêm os embates, desabam. Mas quem tem alimento sólido? Né? Quer ver? Quando vai se construir um edifício, primeiro se constrói um edifício para baixo, que é o alicerce. Então, quando você está alicerçado na palavra de Deus, quando você está alicerçado na rocha, aí vem os embates. Você vê que a palmeira, ela cresce. Ela é bem alta, mas ela tem quase o mesmo tamanho
para baixo. E ela enverga, mas não quebra. O Filho de Deus, que conhece a palavra de Deus, vem para os embates. Os embates vão chegar. Mas você conhece aquele que te sustenta. Você conhece aquele que está firmando, onde você está firmado, que é na rocha. Por quê? Agora o teu paladar é um paladar aguçado, porque você conhece a verdadeira palavra de Deus. E esse paladar aguçado te faz ser seletivo com o que você se alimenta. Porque tem gente que hoje vem aqui, amanhã vai ali, depois vai lá, fica pulando de galho em galho. E não se firma em lugar nenhum. Eu me lembro que antigamente, eu sempre falo isso, o pastor pegava e dizia: fulano, você está no banco. Aí o irmãozinho ficava lá no banco, 3 meses de banco, 6 meses de banco, 1 ano de banco. O irmãozinho ficava lá. Mas ele ficava lá. Daqui a 6, 3, 1 ano, o pastor chamava, não, estamos aqui chamando o irmãozinho Joãozinho ali, que está 1 ano, cumprindo ali meio complicado isso, mas eu estou falando no sentido da pessoa estar lá. Hoje em dia não. Você diz assim: fulano, você está no banco. Eu posso estar no banco da outra igreja, na sua não fico mais, vai embora. Sai. Entendeu? O problema todo é esse. Então, o que acontece? Quando você tem um paladar aguçado, você começa a ser seletivo no que você se alimenta. E você vai, não, é aqui. Eu gosto de me alimentar aqui. Você sai de casa, né, e passa o teu horário de almoço. O que você fala? Não, eu vou almoçar. Mas aí você olha vasinha ali, a pastora Ana diz que é uma mosquinha feliz. Ninguém quer almoçar uma mosquinha feliz. Vai procurar outro lugar onde a mosquinha está triste. Você vai sempre procurar um lugar melhor para você se alimentar. Assim tem que ser com a palavra de Deus também. Muito mais, assim não, muito mais com a palavra de Deus. Você tem que saber onde você está alimentando o seu espírito. Você tem que saber onde você está firmando o seu alicerce. Você tem que saber aonde você está preparando os seus próximos passos, para que você esteja firmado na rocha. Por isso que Paulo, ele adverte aos Gálatas. Vamos voltar lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e 7. Ele faz uma exortação pela inconstância. Nós temos irmãozinhos inconstantes. Uma vez pregamos, sempre lembro isso aí, ouvimos lá do meio do pessoal: vai começar o turismo bíblico, porque nós vamos para a Bíblia, para lá, para cá, para lá, para cá. Vai começar o turismo bíblico. Estou preocupado se a pessoa acha que é turismo. Se é turismo bíblico, procura a Gisele que ela faz um pacote de viagem para o turismo bíblico, mas nem ouvir a palavra de Deus. Diz assim, versículo 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então a pessoa conhece a graça, mas aí se rende, né? Não, você, olha, faça isso, faça aquilo. Porque o ser humano, ele tem necessidade de fazer alguma coisa, que ele tem necessidade de fazer alguma coisa. É ele. Ele não quer saber se Cristo já fez tudo por ele. Ele quer fazer. É ele que tem que andar com a fitinha, é ele que tem que andar com a canetinha, é ele que tem que andar com o tijolinho, é ele. É ele que tem que fazer as campanhas, é ele que tem que fazer. Ele não quer saber que o Senhor já fez tudo por ele, né? E aí no versículo 7 diz assim: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Tem igreja que você passa, que o pastor grita tanto,
E eu me lembro que alguns anos atrás, eu fiz um exame nas cordas vocais e a doutora falou assim, qual a sua profissão? Eu falei, eu sou técnico em equipamento médico e sou pastor. Aí ela olhou para mim, o senhor é pastor? Eu falei, sou, peraí, ele vai olhar de novo. Olha, o senhor está de parabéns. Eu conheço pastores que vêm aqui e já estão com as cordas vocais todas calejadas. Aí eu, por quê? Porque gritam muito. O nosso Deus não é surdo. Não tem necessidade de gritos, ficar gritando. Não tem necessidade de ficar pulando. Isso é mexer com o emocional da pessoa. Eu quero que você mexa com o seu emocional ouvindo a palavra de Deus. Eu quero que você entenda que Ele é aquele que te guarda. São pastores coach. Então agora virou moda. Todo mundo pulando, virou moda. A igreja põe lá um montão de luzinha. Aí o pastor está pregando, a luzinha está seguindo ele. Eu não preciso de luz me seguindo, não. Eu já tenho a luz que é Cristo em mim. Amém. Então, parece que virou teatro, virou boate, igreja virou boate. Ah, mas nós vamos fazer uma peça. Tá, é outra história. Você vai fazer uma peça de teatro, vai fazer uma cantata, vai fazer... Aí já é outro assunto. Eu estou falando no dia a dia. Pregações do dia a dia. Está lá, a luzinha andando em cima. Eu vi isso há muitos anos atrás, quando um amigo meu trabalhava com isso no Teatro Rival. Eu fui lá uma vez ver e era assim mesmo. O personagem, então, ia andando lá falando, aí aquela luzinha. E quando você sai da igreja? A luzinha vai andando contigo na rua? Então a luz de Cristo está em você. Amém. Você tem que iluminar na igreja e fora da igreja. Então, tenha cuidado, assim como o apóstolo Paulo advertiu aqui, ó. Admira que será passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Tenha cuidado. Segundo, é a audição. Segundo sentido, audição. Apocalipse 2, versículo 7. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Audição. O que o Espírito diz às igrejas. O vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. Então, quem tem ouvidos, ouça. Devemos ter a nossa audição apurada, pois é por ela que ouvimos o que é bom e o que é mal. Se você deixar o que é mal penetrar no seu ouvido, ele vai fazer um estrago. Então, você tem que ter uma audição apurada. Isso não é bom. Ou você trava na entrada, ou ele entra por um lado e sai pelo outro. Acabou. Faz uma passagem direta. Não deixe fazer morada. Tem pessoas que ouvem assim a vida inteira. Você não vai dar para nada. Se deixar aquela palavra morar, sabe o que ela vai ser? Nada. Mas se ela ouvir a palavra de Deus, e ela deixar que a palavra de Deus trabalhe, dizer, não, você é mais que vencedor, você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você pode tudo naquele que te fortalece, ainda que venha os embates da vida, o Senhor é contigo, Ele te guarda, o maligno não te toca. Se ela deixar que essas palavras boas entrem, o que é mal, sai. Mas quando você tem a audição apurada, você nem ouve. Eu, honestamente, não tenho paciência para ouvir certas coisas. Não tenho, não adianta. Não adianta. Ah, mas olha, vai ver lá, fulano está falando. Hoje em dia, então, com essas questões aí de política, eu não tenho paciência para ficar ouvindo. Ah,
o ministro está falando, não sei quem, virou mesmice. E o que o senhor faz? Eu oro, eu ouço algumas coisas, tem que saber o que está acontecendo, mas o que eu faço? Eu oro. E agora virou moda, não é mais mentira, né? Agora é fake news. A mentira tomar um formato assim mais bonito, virou fake news. Ninguém fala mais mentira. Mas o capeta continua sendo o mesmo, viu? Ele é o pai da mentira e ele é o pai da fake news. Então, não vem com esse negócio não. Ele é o pai da mentira. E ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele veio fazer. Mas Deus, Cristo, veio para te dar vida e vida em abundância. Então, devemos ter a nossa audição apurada, porque é por ela que ouvimos o que é bom e o que é mal. Logo, se ela é apurada, você não vai se deixar levar para o mau caminho. A pessoa está na igreja. Aleluia, aleluia. Aí alguém chega, se torna amigo, nós temos que ser amigo. Você pode ser amigo de todo mundo, mas você tem que fazer a diferença. Você tem que influenciar, você não tem que se deixar ser influenciado. Mas ela se deixa influenciar. Aí daqui a pouco ela está lá fora. Se deixou levar para o mau caminho. Retém o que é bom, afasta o que é bom. Faça a diferença você, influencie, não se deixe influenciar. Mateus capítulo 11, versículo 17. Mateus capítulo 11, versículo 17. Diz assim: nós vos tocamos flauta, e não dançastes, e não entoamos lamentações, e não pranteastes. Por que isso aconteceu? Porque eles não ouviram. Normalmente, quando você ouve o som de uma música, o que você faz? Dança. Se você ouve uma lamentação, ou você ouve uma música de lamento, você se emociona e chora. Você está lá vendo um filme. Aí você olha para o lado, tem uma pessoa do teu lado chorando. Olha para o outro, por que você não está chorando? Porque você não está vendo o filme, você está olhando. Aqui nós vemos o quê? Audição. Porque se não dançaram, nós tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não pranteastes, é porque eles não ouviram. Não estavam nem aí. Tem pessoa que está dentro da igreja e está assim. Não está nem aí. Aí sai e fala assim, o culto não foi bom não. Por quê, irmão? Porque eu nem me arrepiei. Aqui não tem como se arrepiar, aqui não tem nem ar-condicionado, você não vai sentir frio. Então, o culto nunca vai ser bom. Se você não der se você não ouvir a palavra do Senhor, você nunca vai ouvir Ele falar contigo. Se você não der ouvidos ao que o Senhor está falando, você nunca vai entender o que Ele está querendo falar contigo. Não ouviram, não podiam dançar, não podiam prantear, porque não estavam ouvindo. Estavam desligados. Quando deixamos de ouvir a palavra de Deus, deixamos de viver as suas bênçãos. Quando você deixa de ouvir a palavra de Deus, você deixa de viver as bênçãos do Senhor na sua vida. Terceiro sentido, visão. Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios capítulo 1, versículo 18. Diz assim: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento,
Qual a riqueza da glória? Da sua herança nos santos. Então, os teus olhos, iluminados os olhos do vosso coração. Visão. Você tem que ter os olhos, teus olhos iluminados. Porque com os olhos iluminados você enxerga longe. Com os olhos iluminados você vê o que é certo e o que é errado. Os olhos iluminados te levam a viver uma vida regrada. Você consegue olhar e falar, não, isso aqui não vai dar certo. Eu não vou nem seguir por esse caminho, né? Desculpe o termo acadêmico, é furada. Tem gente que fala assim, que nada, pastor, eu vou entrar num atalho. Não entra, atalho é complicado, atalho tem espinho. Vou fazer um atalho, olha gente, eu conheço história de atalho. Eu já fiz um atalho para trocar de cidade, eu e meu pai. Estávamos em Resende, falei, não pai, vamos por aqui que rapidinho a gente chega em Rio das Pontes. Eu fui sair em Bom Jardim de Minas. Me perdi, uma serra horrível. Eu vi correndo do lado do meu carro, Jaguatirica, a serra horrível. Chegou lá em cima, era só pedra. Lá no topo do morro, meu pai olhou e falou assim, ó, tem uma aldeia, papai falava engraçado, tem uma aldeia lá embaixo, era Bom Jardim de Minas. Cheguei lá, meu primo ainda morava lá, batemos um papo, mas já fui sair de Bom Jardim 4 horas da manhã, porque eu errei o caminho. Eu quero dizer uma coisa para você que está vivendo na palavra do Senhor, não erre o caminho. E eu quero dizer uma coisa para você que porventura saiu, errou o caminho, está procurando atalho. Sai disso, volta enquanto é tempo, porque o Senhor tem coisas grandes e firmes para você. Amém. O atalho não vai te levar a lugar nenhum. O atalho muitas das vezes te leva às drogas, te leva à bebida, te leva à prostituição, te leva a muitos lugares que não são os lugares que o Senhor preparou para você. Cuidado com os atalhos. Mas quando você tem olhos iluminados. Eu durante muito tempo morei no Rio. Andava por tudo quanto era lugar. Hoje eu chego no Rio, pastora sabe, eu fico agitado. Você já não sabe mais aonde você vai andar direito. E quando você sai para algum lugar, tem que ser dessa forma. Você tem que saber por onde você vai. A mesma coisa na palavra de Deus. Você tem a Bíblia. A Bíblia é o teu Waze, é o teu Google Maps. A Bíblia é o teu mapa para viver uma vida com o Senhor. Através da palavra de Deus. A inerrante palavra de Deus. Pastor, isso foi escrito há muitos e muitos e muitos. Pois eu quero te dizer uma coisa, ela pode ter sido escrita há muitos e muitos e muitos e muitos. Mas ela tem a mensagem mais atual do que a última notícia que está saindo agora, que eu nem sei. A Bíblia tem. É a palavra de Deus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Efésios 1:18, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança do seu chamamento. Você tem um chamado na palavra do Senhor. Qual? Olha Deus, peça Ele para iluminar os olhos do teu coração. Amém. Efésios capítulo 2, versículo 12, diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo. Então, quando nós estávamos sem Cristo, nós estávamos mortos em delitos e pecados, vivendo uma vida dissoluta. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo, quando você estava morto em delito e pecado, você estava vivendo uma vida, porque morto está de olho fechado, né? Não vê nada, morto não tem vontade, morto está lá. Se você pegar um morto e levar para ali, ele vai, se levar para lá, ele vai, se levar para lá, ele vai. Mas quando você tem os teus olhos iluminados, aí a história muda. Quando você tem os olhos abertos, você sai das trevas e vai para a luz. Atos capítulo 26.
Atos capítulo 26, versículo 18. Você tem que ter os seus olhos iluminados. Faz parte de você viver bem. Diz assim: para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. O Senhor veio para abrir os nossos olhos e nos converter das trevas para a sua maravilhosa luz. E da potestade de Satanás para Deus. Você, quando está morto, você está lá no mundão, você está vivendo à vontade do inimigo da tua alma, mas agora ele te resgata para você viver a vida de Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que estão santificados pela fé. É pela fé no Senhor. No Senhor. Entendeu? Não é em mim não, tá? É no Senhor. É no Senhor. Os nossos pecados todos foram perdoados lá na cruz do Calvário. Tem gente que fica assim, mas eu pequei, mas eu pequei. O Senhor já perdoou os teus pecados. Ele já jogou os teus pecados no mar do esquecimento. É aquela velha ilustração que eu dou. Pega uma moeda de R$1, se tiver uma maior no mundo, não sei. Pega uma bem grandona, pega um moedão, grandão. Pega a barca aqui para dar um passeio na Ilha Grande. Quando chegar no meio aqui da Bahia, na travessia, você joga a moeda, vai lá na Ilha Grande e volta. Primeiro você não vai lembrar onde você jogou. Já começa por aí. E não adianta botar a bandeirinha ali não, porque uma vai levar a bandeirinha para outro lugar. Vai. Então, já começa por aí. Segundo, se você conseguir lembrar o lugar e mergulhar, você não vai achar a moeda. É assim que o Senhor faz com os nossos pecados. Ele joga no mar do esquecimento. É verdade. Então, vou só te dar uma ilustração rápida. Certo ano nós não fizemos o nosso culto lá em Seropédica, à noite, no Trio Atrineum. Preparamos 280 tubetes. Botamos ali dentro um versículo bíblico, o meu telefone e o endereço da igreja. Vim para Mangaratiba, morava aqui já. Aí eu olhei a praia, fiz as contagens da maré, olha só. Fui num lugar, fui no outro, aí combinei com a pastora Ana. Tal hora nós vamos sair, vamos jogar tantos tubetes em tal lugar, tantos tubetes em tal lugar. Qual era o meu pensamento? Esses tubetes vão voltar depois com a maré, quando der meia-noite, a turma vai estar na praia pulando, eu estou evangelizado. Não chegou um na praia de Mangaratiba. Aqui não. Passaram-se um ano, eu falei, não deu certo. Aí me liga uma pessoa quase meia-noite. Pastor Nilton? Eu falei, sim, sou eu. Pastor, eu vou lhe contar uma breve história. Eu estava numa ilha lá perto da Ilha Grande, eu estava desviada do Evangelho, mas eu fui para um retiro da igreja, fui por ir, porque eu tenho muitos amigos, e na hora que eles estavam lá comemorando meia-noite, eu estava andando pela praia, e de repente, porque eu estava orando, andando pela praia e orando, e aí eu pisei num negócio, e quando eu vi, era um tubinho, e esse tubinho tinha um versículo, e esse versículo foi que me resgatou, porque foi a resposta da minha oração, eu estou de volta ao Evangelho, e eu glorifico a Deus por sua vida, amém, graças a Deus, e agora, isso já tinha um ano, mas ela guardou o tubinho, e a mãe dela ia fazer uma cirurgia, e ela lembrou, e a minha mãe vai fazer uma cirurgia amanhã. E eu me lembrei, e eu vim aqui, porque eu queria que o senhor orasse pela minha mãe. Então, para você ver, é assim. Eu já não me lembrava. É assim que Deus... Ele não lembra dos teus pecados. Mas você fica martelando naquilo, sabe? Aquilo te faz sofrer. Mas você está ali. Né? É verdade. Então, quando você tem olhos abertos, você sai das trevas. Você vai para a luz. Amém. Isaías 35, versículo 5. Isaías capítulo 35, versículo 5. Diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e
se desimpedirão os ouvidos dos surdos. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele quer abrir os nossos olhos, Ele quer abrir os nossos ouvidos. Ele quer aguçar todos os nossos sentidos, para que nós possamos viver uma vida com o Senhor. Amém. Quarto sentido, o tato. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. O tato é o quarto sentido. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: e por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Você pode dizer assim: pastor, mas o senhor disse ali atrás que eu tenho que ser amigo de todo mundo. Você pode ser amigo de todo mundo, mas seja testemunha, seja exemplo, seja luz. Faça a diferença. Não se deixe levar por ele. Não toque em coisas impuras. Vai vir a palavra do Senhor dizendo. Ele separar do meio deles, é você não ficar vendo. Mas todo domingo tem um churrasco às 9 horas você está aqui no culto. Não é hora de você estar no churrasco. Começa por aí. Ah, mas eu vou lá, pelo menos uma vez por mês eu vou, tá, pastor? Problema seu. Pastor, mas quando eu chego lá, aí tem lá um aperitivozinho, aí sabe como é que é, eu já estou no meio. Problema seu. Quem está fazendo a coisa caminhar para o outro lado é você. Mas, como eu costumo dizer, cada um com o seu. Cada um. Quando o Senhor diz retirai-vos, não toque, é porque Ele não quer um relacionamento. É porque Ele quer um relacionamento exclusivo com você. E quando Ele tem um relacionamento exclusivo com você, Ele vai te levar a você fazer a diferença. Ele vai te chamar a você fazer a diferença. Isaías capítulo 52, versículo 11. Diz assim: olha a responsabilidade que esse versículo dá. Retirai-vos, sai de lá, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Então, você tem uma responsabilidade de levar os utensílios do Senhor. Você tem uma responsabilidade de levar a palavra do Senhor. Ah, mas eu não vou mais. Você pode ir. Eu não vou dizer para você que você não vá. Vou dizer para você que você pode ir aonde você quiser. Mas você faça a diferença. Você faça a diferença. Você procure andar de acordo com a vontade do Senhor. Você procure viver um novo tempo na sua vida. É por isso que o Senhor nos faz um convite, nos convida, lá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com como está se vivendo agora, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Mas as pessoas, não, é tudo, hoje em dia é tudo normal. Não é normal, é tudo normal, é tudo normal. Não é normal. Se está andando diferente da palavra do Senhor, não é normal. Não é normal. Não podemos nos conformar.
Precisamos nos renovar. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 23. Nós precisamos nos reformar. Amém. Efésios 4, versículo 23. Diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Sabe o que é quando você renova o espírito no espírito do vosso entendimento? Você está subjugando a sua carne. Não se deixe levar pela sua carne. Porque a palavra diz que a carne para nada presta. A carne é trapo de imundícia. Se você se deixar levar pela sua carne, você vai fazer tudo que é errado diante do Senhor. Você vai viver de uma forma errada. Você vai viver de uma forma que não é a que o Senhor tem falado com você. Então, a palavra diz: renove-se. Renove-se. Renovar é complicado. Tem um louvor que fala algo nesse sentido, né? Quebra a minha vida, faz um vaso novo. Já pensou nisso? Aí a pessoa canta: quebra a minha vida, faça um vaso novo. Então não tem nada que eu possa quebrar aqui agora para você ver. É caco. Pega alguma coisa aí, um vaso aí na sua casa e joga no chão e quebra. É caco. Agora começa a reconstruir. Passo a passo. Vai ficar cheio de mancha. Mas quando o Senhor reconstrói, é inteiro. Aí você pensa bem. Às vezes as pessoas estão cantando por emoção. É por isso que eu falo. Tem que ter audição. Olhos iluminados. Audição para poder... Entendeu? Para que você não venha fazer a coisa errada. 1 João capítulo 2, versículo 15. Primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo. Ah, mas é o que tem mais, pastor, mas é a coisa que eu mais amo é o mundo. Ah, coisa boa viver no mundo, pastor, o senhor não sabe. Como é bom. Pastor, estamos nos aproximando do fim do ano, já chegou o carnaval. E tem gente que ainda vai para Sapucaí, crente, hein? O ano inteiro lá, aleluia, glória a Deus. Aí diz: aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui tem uma energia. Hein? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí a pessoa está lá, feliz da vida. O amor do Pai não está em você, meu filho. Não está. Depois você não chora. Depois você não reclama. Depois não adianta ficar resmungando, não. Você procurou. Você procurou. Se você procurou, você acha. E por que não amar o mundo? Versículo 16. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, outro visão, concupiscência dos olhos. Cuidado com os teus olhos. Aonde você está colocando os teus olhos? Cuidado. Último sentido, olfato. É o sentido que nos permite perceber odores. Logo, se você tiver o seu olfato apurado, você vai perceber onde está cheirando mal. Você pode achar até engraçado isso, mas é. Com o teu olfato apurado, você já sente o cheiro de tramóia. Começa, então, olfato. Outro detalhe, você tem que exalar o bom perfume de Cristo, para que as pessoas que estão ao seu lado, é o que eu falo, quantas vezes você chega em algum lugar e você está vestido normalmente, às vezes eu estou de bermuda, já aconteceu, estar de bermuda,
Ó, vou dar só um exemplo. Há muitos, 3, 4 anos atrás, eu saí daqui, fui chamado para fazer um serviço lá na Barra. Mas andei lá um pedaço, fui lá, cheguei no local, era um aparelho de ginástica, eu fui lá consertar o aparelho, e eu estou consertando, e o dono da academia lá está perto de mim, acabou se tornando meu amigo, eu vou só exibir o nome dele, tornou meu amigo. Se estiver ouvindo a mensagem vai saber que eu estou falando dele, recebe meu abraço, e lá para as tandas ele diz assim: você não veio aqui à toa. Aí eu já olhei espantado, falei assim, aí ele: você é homem de Deus, e eu sei que você tem algo para me falar. Pode parar de consertar, essa máquina não está com defeito. Você veio aqui por outro motivo. Então eu falei, deixa eu só acabar aqui, eu já estou com ela desmontada, vou só montar. Então eu já tinha visto lá o que tinha que fazer, montei, já estava pronta. E aí começamos a conversar. E aí ele foi falando a vida dele, eu fui rebatendo, fui falando. Ele chorou, nós oramos e ficou meu amigo. Hoje em dia ele está no Evangelho. Mas eu não estava com a Bíblia debaixo do braço, eu estava com uma mala de ferramenta. Eu não estava arrumado, eu estava de calça jeans, blusa comum, tênis. Mas é o teu jeito. É o teu jeito. É a forma como você chega, é a forma como você fala. É o seu cheiro. É o cheiro. Entendeu? Então você não pode exalar um cheiro. Você não pode exalar um cheiro bom aqui e um cheiro ruim lá fora, no mundo. Você não pode hoje estar aqui e lá fora se conformar com as coisas do mundo. Mas como eu vou fazer, pastor? Eu vivo no mundo. Você vive no mundo, eu também. Eu vou ao mercado, eu trabalho, eu ando no meio de várias pessoas. Mas você tem que saber aonde você está pisando, como você está pisando, né? Você não pode nem deixar que o cheiro do mundo venha te contaminar. Tem gente que deixa. Você não pode deixar que o cheiro do mundo venha te contaminar. Você pode estar no mundo, fazer a diferença, que é o que você tem que fazer, até porque a palavra de Deus diz: como ouvirão se não há quem pregue. Então, se você não for lá para fora pregar o Evangelho, você não vai... se você não for lá para fora, você não vai conseguir pregar o Evangelho. Então, você vai viver dentro de uma bolha? Não. Você vá, faça a diferença. Exale o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. Gisele, vai lá dentro, pede para passar uma pimenta nos seus dedos. Antes que você coma o sabugo do dedo também. Moendo unha. João 2, versículo 15 e 16. Diz assim: porque nós, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então, você é o bom perfume de Cristo, tanto para o joio quanto para o trigo. Tanto para o bem quanto para o mal. Entendeu? Para com este cheiro de morte, para aqueles que se perdem. Para com aquele aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então você é o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao versículo 17. 2 Coríntios? Não é no lugar aí. Agora a partir... O que eu fiz aqui, gente? Botei 2 Coríntios 15, 16 e agora botei 14. É porque eu peguei todos os versículos. Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A fragrância do seu conhecimento. Quando você conhece a palavra, você manifesta a fragrância do conhecimento do Senhor. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles aromas de vida, para a vida.
Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, ninguém está aqui mercadejando a palavra de Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Qual o sentido você precisa aguçar mais? Porque algum desses aí, sempre nós tem um que está falho. Não podemos esquecer que somos cartas do Senhor nessa terra. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Estando, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso é nos corações. A palavra de Deus hoje ela está impressa no nosso coração. Você é o representante de Cristo nessa terra. Amém. Haja como tal. Amém. Irmãos, precisamos viver o novo de Deus em nossa vida. Esqueça o passado. Avance para a vitória. Amém. Porque o Senhor é contigo. Amém. Tem gente que vive olhando o retrovisor, olhando as coisas de lá de trás. E a palavra de Deus diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando. Então avance. Avance para as promessas que Deus tem na tua vida. Avance para o ministério que Deus tem na tua vida. Avance para as vitórias que o Senhor tem preparado para você. Avance. Não vá pensando que você vai avançar e vai passar, olha, a estrada está ótima, ela não tem um buraco, vai ter buraco. Olha, eu consegui passar pelo deserto, tinha um ar-condicionado no deserto. Deserto é quente. Não, pastor, mas eu fui lá no Polo Norte, é frio. Não fique pensando que é fácil, mas avance. Avance para a vitória daquele para conquistar a vitória do que o Senhor já preparou para você. Amém? Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Amém. Vamos colocar de pé. Posso aplaudir? Claro, pode. E deve. Hoje nós estamos recebendo a visita da Bispa Cleide, como não poderia deixar, pedir a ela que impede a bênção apostólica para nós. Nós somos o núcleo avançado Cristo que vive aqui na cidade de Mangaratiba. Estamos situados na rua Paraty 54, Praia do Sá. Bispa Cleide, por favor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo e glorioso nome, Senhor, nesta oportunidade, desta manhã, que tu nos concedeu, Senhor, ao ouvir a tua palavra. Que o teu Santo Espírito cada dia nos convença, cada dia da tua palavra, nos fazendo vencer. Pois a graça, Senhor, é reveladora do teu poder e a manifestação do teu Santo Espírito esteja conosco hoje e eternamente. E todos digam amém. 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 Graça e paz.